Como organizar sua vida financeira usando o minimalismo? O minimalismo tem diversas formas de estar empregando ele em nossas vidas, e uma delas também é a nossa área, né, financeira, a nossa parte que mais aperta aí, que para muitas pessoas aí, né, que quer saber lidar com os recursos que a gente adquire com tanto esforço. Eu falo para você que eu tenho aprendido muito com isso e usado o minimalismo. E quero te passar aí algumas dicas que realmente vão te ajudar. E o que aconteceu comigo, tenho certeza que vai mudar a sua vida. Uma tática aí para driblar tudo isso aí que está acontecendo, muitas vezes, né, falta de recurso, o dinheiro não dá, é ter uma organização. Eu comecei a fazer o que na minha vida? Primeiramente, tá limpando todos os meus pensamentos. Como eu sempre falo, o pensamento, ele é responsável pela escassez em nossa vida. A falta de dinheiro, a falta de coisas materiais, começa tudo na mente. Eu sempre falo aqui que bom seria se todos lessem, né? Pegassem bons livros, né, para adquirir conhecimento, para poder estar avançando na área mental, física e espiritual. Então, não tem outro caminho. Eu comecei fazendo isso em minha vida, lendo, e através da leitura, através de livros de finanças, através de livros que realmente mostram o caminho de história de pessoas que realmente venceram na vida, eu comecei a reunir as melhores ideias, né, e tirar dali as melhores estratégias e começar a botar em prática. E uma delas é a questão de pensar no dia do amanhã, né? Pensar no dia da manhã e pensar no dia da manhã como? A gente está sempre ganhando, né? E entra dinheiro ali, entra dinheiro lá, a gente não procura anotar. Devemos anotar, devemos separar uma parte, né, para poder investir. Devemos ter nosso salário. E tudo isso aí não nos é ensinado. Então o minimalismo entra no quê? Na questão de vivermos com aquilo que a gente precisa. A gente tem que viver com aquilo que a gente precisa. Se você tem 10 mil, para que você vai ver com 12 mil? Você pode ver com 4 mil tranquilamente, 5 mil. Tenho certeza que devemos viver com aquilo que a gente pode viver. E dispensar aquilo que não importa em nossa vida. Se a gente tem 2 carros na garagem, porque ter 2 carros, a gente pode vender os 2 e ser feliz. E muitas vezes comprar uma bicicleta boa e um carro mais simples, mediante, o que a gente ganha. E realmente essa limpeza, tanto mental e física em nossa vida, de tirar a mental, de tirar ideias ruins e colocar ideias boas através da leitura. Vou deixar grandes ferramentas aqui embaixo, aqui na descrição aqui, para você estar adquirindo e estar podendo ganhar conhecimento e melhorando sua mente. E também na parte física, quando a gente tira aquilo que não nos tem necessidade, né? Muitas pessoas que têm 3, 4 casas e vivem só em uma e pagando despesa de 2, de 3, sem necessidade. Eu acho que tudo é um equilíbrio. Você tem que ter aquilo que você precisa, não desperdiçar recursos. E hoje o ser humano desperdiça muito recurso. Eu era assim também, eu desperdiçava recursos, eu não sabia lidar com dinheiro, porque não foi me ensinado, né, a lidar com o meu tempo, a gestão do meu tempo e dos meus recursos. Então, o que eu quero passar para você aqui é o seguinte: comece a gerir aquilo que Deus te deu nas suas mãos. Por mais que seja, né, uma coisa pequena aos seus olhos, mas pode se tornar grande lá na frente. Realmente, porque você vai empregar esse pequeno recurso com sabedoria, tirando esse papo de porque eu não posso ser escasso, isso é escassez e bababá. É o que eu falo. A escassez começa quando você quer ter uma vida miserável e não quer lutar para sair dela. E não você ter aquilo que realmente você não precisa ter. Isso aí é de desperdício. Então trabalhe isso na sua mente. Trabalhe que você deve realmente ter o melhor. Independente que for um carro mais simples, mas tudo novo, uma casa mais simples, tudo novo, ou uma casa, nossa, top, tecnológica, mas com aquele recurso que você pode ter, nunca ultrapassando o seu recurso. Isso é regra, né? Então o minimalismo, ele faz com que a gente reflita nisso. Que muitas vezes tem pessoas que estão numa casa tão grande, né, com luxo e coisas que não tem necessidade, né? Se for parar a pensar, poxa, por que eu vou morar numa casa tão grande se só eu sozinho, né? Se eu posso estar rodando todos os hotéis aí, viajando em lugares fantásticos, conhecendo novos lugares e vendo uma casa confortável, boa, para quem quiser também. Mas eu acho que cada um decide isso, né? Mas eu prefiro hoje viver com
sabedoria, ter essa paz mental e entender que se a gente começar a diminuir aquilo que não precisamos ter, sobrará mais espaço para as coisas que precisamos, né, ter e queremos ter. Então, esse é o segredo. Invista em você, entendeu? Invista em você, invista em cuidar mais de você. Faça igual, eu tô fazendo assim muito isso, né? Muitas vezes eu pego minha bike, ando. Eu não tenho carro, eu tenho habilitação, mas eu não tenho carro. Ainda não acho necessidade de ter carro agora. Vivo super bem, né, com minha família, sem carro. Pega Uber, hoje tem vários recursos. Então a gente tem que ver com aquilo que a gente, né, acha que devemos viver e que nos faz bem. Então pare de ficar vivendo por causa que fulano falou que você tem que viver daquele jeito. Viva de acordo com as suas posses, de aquilo que te faça feliz. E compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que realmente vive na vida louca, gastando tudo, porque ela pode se, né, sintonizar com esse meu pensamento e entender que se ela não parar enquanto é tempo, um dia a miséria vai bater na porta, um dia o sofrimento vai bater na porta, aí, meu amigo, o preço vai ser alto. E eu vivi isso lá atrás, entendeu? E hoje, com a avançada tecnologia, as corridas dos ratos, as pessoas sempre querendo comprar, compra, e vamos ter mais, e realmente isso está adoecendo as pessoas. Isso está destruindo o pensamento das pessoas a ponto que elas adquirirem muitas coisas e deixarem muitas vezes até de ajudar o próximo. E entender que quando a gente ajuda o próximo, a gente colhe abundantemente. Quando a gente derrama isso através, né, de várias pessoas, isso volta de forma fantástica em nossas vidas. E depois que eu comecei realmente a empregar isso na minha mente, o minimalismo, e ler livros de conhecimento, de finança, de educação financeira, de pessoas que realmente viveram na prática, eu comecei a entender que a vida, ela não é bicho de sete cabeças de viver, é só um jeito, é só saber entender o processo e resolver o problema daquele processo, pois a vida realmente é resolver problemas, e quando você é bom em resolver problemas, você vai longe. Deus abençoe, eu espero ver você no próximo vídeo. Compartilha aí, segue o canal, Deus te abençoe.